Portugal, eliminado da Copa do Mundo de 2026, perdeu para a Espanha de 1-0 e Cristiano Ronaldo dá adeus para a Copa do Mundo. Infelizmente, como fomos iludidos, né? Muitos diziam, peraí que eu tô esbarrando aqui na porta do guarda-roupa, mas muitos diziam, antes da Copa do Mundo começar, e não fui só eu quem disse, provavelmente tem algum vídeo meu falando sobre isso, que Portugal era uma das seleções favoritas a ganhar o título da Copa do Mundo, talvez não a grande favorita como a França, como a Espanha também, mas era uma das seleções que era grande candidata ao título. E, sinceramente, que Copa horrorosa de Portugal, mano. Que coisa horrenda. Foi triste pegar todos os jogos de Portugal para assistir. Sendo bem sincero, poxa, poderia estar fazendo outra coisa. Mas não, decidi assistir aos jogos de Portugal e um time muito sem vontade. Um time muito para baixo. E abrindo um parêntese aqui, já que nós estamos falando de time para baixo, eu ainda vou fazer um vídeo para a eliminação da seleção brasileira, mas da seleção brasileira em específico, eu quero fazer um vídeo mais detalhado, um vídeo com mais ênfase, então ainda estou analisando novamente a partida, estou assistindo o jogo do Brasil de novo, quero pegar também o ciclo da seleção brasileira até a Copa do Mundo, até a eliminação, pegar ali algumas entrevistas, então quero fazer um vídeo mais trabalhado, é por isso que ainda não saiu aqui no canal, tá bom? Vou trazer, acredito que antes da Copa do Mundo acabar eu consiga trazer esse vídeo, então estou estudando, estou me dedicando, então se você acompanhou aí o canal, viu que eu peguei essas duas seleções para acompanhar, claro, a seleção brasileira e a seleção de Portugal. Tenho aí vídeos do início da estreia até a eliminação dessas devidas seleções e as duas estão eliminadas. Então, estou fechando aqui essa janelinha de Portugal e ainda vamos trazer o vídeo da seleção brasileira. Mas falando de Portugal em si, antes da gente chegar no ponto principal, que é a participação ruim de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo, nós precisamos também falar do seu entorno, porque tudo recai sobre as costas de Cristiano Ronaldo. E é claro, é o jogador com as costas mais largas, é a cara da seleção de Portugal, então se o Portugal ganhasse, Cristiano Ronaldo estaria estampando todos os jornais, da mesma forma, se Portugal perdesse, Cristiano Ronaldo estaria estampando também as capas de todos os jornais, com a frase CR7 fora da Copa do Mundo. Mas antes de falar de Cristiano Ronaldo, precisamos falar de outros jogadores que têm culpa também nessa eliminação de Portugal. Da primeira fase, do jogo contra a República Democrática do Congo até o jogo da Espanha, nós não vimos absolutamente nada. Quero tirar aqui dois jogadores que, na minha opinião, estão fora aí desse bolo de jogos ruins da seleção portuguesa. Primeiro, o goleiro Diogo Costa, que salvou muitas vezes Portugal de tomar uma goleada, salvou aqui nesse último jogo contra a Espanha e também naquele último jogo, no penúltimo jogo na verdade, contra a Croácia. Então, levantem as mãos para o céu, porque Diogo Costa salvou as derrotas humilhantes que Portugal levaria nessa Copa do Mundo. E um outro jogador também, que é Nuno Mendes. Eu ainda acho que Nuno Mendes poderia render muito mais, mas olhando para os outros, Nuno Mendes eu vejo como um ponto positivo nessa Copa do Mundo. Ele que contribuiu com gols, contribuiu com a parte ofensiva, com a parte defensiva, tanto que nesse jogo contra a Espanha, enquanto ele esteve em campo, enquanto não saiu ali machucado, ele simplesmente anulou o Lamine Yamal. Então, Nuno Mendes, gostei bastante da participação dele. E agora precisamos falar daqueles jogadores que ficaram devendo.
Quero citar dois também, antes de falar de Cristiano Ronaldo. Vitinha, uma péssima Copa do Mundo. Um jogador que no seu clube é o motorzinho, é a engrenagem, é aquele jogador mão na roda que faz o jogo se desenvolver ali no meio de campo. Na Copa do Mundo, o Vitinha não fez absolutamente nada. Nada. Poderia até sido substituído. Eu entendo um jogador que ganhou 2 Champions League ser quase que incontestável a sua titularidade. Mas no nível que se atuou o Vitinha, tinha que ter outra solução. Vitinha tinha que ter outra solução para o lugar dele. Péssima participação de Vitinha na Copa do Mundo. Bruno Fernandes, um dos jogadores que eu mais tinha expectativa nessa seleção de Portugal, é um dos que mais me decepcionou. Uma Copa do Mundo bem abaixo, muito ruim. Bruno Fernandes, que é o jogador destaque da Premier League, considerado aí o melhor jogador da temporada passada da Premier League, tem aí mais de 20 assistências na temporada, conseguiu aí colocar o Manchester United também nas primeiras colocações do campeonato inglês. Então Bruno Fernandes, cara, totalmente parece sem vontade, sem espírito, sem garra. Um jogo muito abaixo, uma Copa do Mundo muito abaixo de Bruno Fernandes. E eu poderia citar outros jogadores, mas quis dar destaque para esses. Mas uma Copa abaixo também de João Neves, tem Cancelo, quem mais eu poderia citar? João Félix, enfim. Não rendeu. O coletivo de Portugal foi bem abaixo. E antes de falar de Cristiano Ronaldo, o primeiro jogo da seleção de Portugal contra a República Democrática do Congo, Portugal merecia perder, essa é a verdade. Fez ali o gol logo no início, mas tomou o empate e, poxa, não arrumou mais nada, o time naquela lentidão, tocando passe pro lado, toca para cá, toca para lá, fica cozinhando a bola no meio de campo, sem nenhum volume ofensivo. Portugal parecia que não estava a fim de ganhar da República Democrática do Congo. No outro jogo contra o Uzbequistão, até eu, com todo respeito, jogaria bem contra o Uzbequistão. Portugal vence de 5-0. E aí a gente cria aquela expectativa. Eu mesmo criei uma expectativa no jogo contra o Uzbequistão. Mas simplesmente uma ilusão que nós vivemos. No outro jogo, que foi contra a Colômbia, graças à tecnologia, Portugal não saiu com a derrota nesse jogo. Simplesmente o pé do jogador da Colômbia passou isso aqui da linha de impedimento. Então, se não fosse o VAR, Portugal talvez estaria eliminado na fase de grupos. Joga contra a Croácia e, mais uma vez, tem que agradecer a tecnologia, porque a bola desvia ali no cabelo do jogador da Croácia, que eu não vou me recordar o nome agora. E aí o gol acaba sendo anulado por impedimento. E aí chega no jogo contra a Espanha, Portugal simplesmente, cara, ok, nos primeiros 30 minutos jogou bem, mas no decorrer do jogo, após os 30 minutos do primeiro tempo, o segundo tempo de Portugal contra a Espanha, simplesmente ridículo. Mereceu perder e mereceu ser eliminado até antes. Essa é a verdade. E aí, precisamos falar de Cristiano Ronaldo. Eu sou um fanzaço de Cristiano Ronaldo. Queria muito que Cristiano Ronaldo estivesse jogado melhor, tivesse feito mais gols, tivesse participado mais, tivesse chegado mais para frente. Claro que eu estava torcendo para a seleção brasileira ganhar o Hexa, mas enfim, não deu certo. A minha segunda opção seria Portugal, principalmente por conta de Cristiano Ronaldo, que marcou a minha geração, marcou a minha vida. Um dos jogadores que eu mais gostei de assistir quando eu ainda estava descobrindo o que era o futebol na minha vida, ali por volta dos meus 8, 9 anos de idade, eu comecei a acompanhar mais o futebol. E quando eu estava ali completando os meus 13, 14, 15 anos,
era Cristiano Ronaldo no auge, ganhando Champions League, batendo vários recordes. Então Cristiano Ronaldo me fez apaixonar ainda mais pelo futebol. Então, é um jogador que a gente cria expectativa, não tem jeito, mas a realidade é que Cristiano Ronaldo não consegue jogar tão bem Copa do Mundo como jogou a Champions League. Por exemplo, a gente pode citar um caso de um jogador aqui que atualmente está, até onde eu estou gravando esse vídeo aqui, que é Kylian Mbappé. Kylian Mbappé que não consegue ganhar um título de uma Champions League até esse atual momento, mas chega na Copa do Mundo, Mbappé joga como se fosse o campeonato da vida dele, cara. E quebra todos os recordes, tá em busca aí da artilharia. Então a gente percebe a diferença. Cristiano Ronaldo, dono da Champions League, e Mbappé, na atualidade, ok? Dono da Copa do Mundo. Enfim, mas Cristiano Ronaldo mudou a seleção de Portugal, mudou o patamar histórico de Portugal, ganha aí uma Euro, ganha 2 Nations League, é ainda o maior artilheiro de seleções, comparado com todas as seleções. Cristiano Ronaldo é aquele jogador que mais fez gols na sua seleção. Cristiano Ronaldo, eu não vou lembrar o número agora em específico, mas com mais de 970 gols, vai chegar ao gol de número 1000, mas quando chega a Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo não vai bem. Consegue fazer 2 gols contra o Uzbequistão, que com todo respeito, mas não passa da obrigação. Consegue fazer um gol de pênalti contra a Croácia e depois ele até faz um gol que seria um golaço de uma bola que vem por trás. É muito difícil de dominar a bola assim, ele domina e chuta cruzado, mas estava impedido. Mas daquilo que foi apresentado, Cristiano Ronaldo faz uma péssima Copa do Mundo. E tem a questão da idade, tem tudo isso, mas o posicionamento de Cristiano Ronaldo dentro de campo não me agrada. Acho que ficou muito preso, ficou muito marcado pelos zagueiros dos times adversários. Então ficava ali talvez 2, 3 jogadores para marcar Cristiano Ronaldo na grande área, e aí anulava completamente ele, e ainda tinha os seus companheiros que ficavam muito mais nesse jogo horizontal, de ficar tocando a bola ali no meio de campo, ao invés de tentar partir mais para a linha de fundo de forma mais vertical e tentar cruzar uma bola para a área. Então, Cristiano Ronaldo muito preso lá na frente, e o time, os seus meios de campo, Vitinho e Bruno Fernandes, que eu citei, e o João Neves, não fazendo render esse jogo no meio de campo. Então, Portugal eliminado de forma totalmente merecida. Não jogou nada daquilo que a gente esperava. A expectativa estava lá em cima, puxaram o tapete, ó. Arrependi, cara, de ter acreditado tanto assim na seleção de Portugal. Mas enfim, né? Futebol é isso aí e vida que segue. Mas continuo ainda admirando completamente Cristiano Ronaldo. Agora é a gente acompanhar ele para quebrar esse recorde aí e atingir os 1000 gols. É isso. Deixa aí o seu comentário, o que você achou, se discordou daquilo que eu falei aqui. Enfim, deixa aí a sua contribuição. Você concorda, você discorda? Deixa aí também a sua contribuição. Deixa o seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas e se inscreva aí no canal para a gente chegar a 800 inscritos. Fechou? Um beijo, um abraço, obrigado, até mais. Tchau, Portugal eliminado.